Eu chamei atenção hoje para os pais e mães, né? Chamei atenção hoje lá no meu Instagram para os papais e mamães. Edmilson, o cantor. Fala, meu amigo. Saudade de você, cara. Saudade de você, hein? Grande cantor lá, ó. História magnífica aí desse companheiro. Migão, seja bem-vindo aí, tá? Vamos bater um papo aqui hoje. A gente vai falar sobre escoliose, né? E como eu disse, eu chamei a atenção aí dos papais e das mamães mais cedo, né? E, infelizmente eu tô com 1h40 de atraso, mas é assim mesmo, né? A gente está aqui agora. E o assunto de hoje que eu vou trazer é sobre escoliose, né? E a gente vai chamar a atenção dos papais e mamães aí sobre esse assunto, tá? Que é muito importante. Então, o que é uma escoliose, né? Sendo bem direto ao ponto, escoliose é uma condição da coluna vertebral crônica e degenerativa, né? E com evolução no tempo, tá? Então ela é evolutiva, a escoliose ela tende a evoluir no tempo, né? E trata-se de uma curvatura anormal da coluna vertebral. Então a escoliose ela é uma curvatura anormal da coluna vertebral, certo? E essa curvatura anormal, ela pode vir a gerar vários tipos de sintomas, vários tipos de limitações e comprometimentos no paciente. Como a gente está falando aqui, a escoliose é uma curvatura anormal, a coluna vertebral ela tem as suas curvaturas fisiológicas, aquilo que é normal, que é a lordose, a cifose, tá? Que são as duas curvaturas normais na coluna vertebral. Então, todo mundo tem lordose e todo mundo tem cifose. Aproveitando esse gancho, vira e mexe, eu escuto o cliente falar para mim sobre eu tenho lordose, né? Traz a queixa e diz eu tenho lordose. Lordose é uma curvatura fisiológica, não é uma doença, tá bom? Então vamos quebrar esse mito aí para não ficar falando mais essa terminologia. Ah, eu tenho lordose, eu tenho um problema na coluna, eu tenho lordose. Lordose não é doença, lordose não é problema na coluna. É uma curvatura fisiológica normal. Agora, problema na coluna baseado na lordose seria uma hiperlordose, uma hipercifose, que são alterações posturais comumente encontradas aí na população, tá? Neide, seja bem-vinda aí, Neide, sempre aparecendo, tá? Sempre aí acompanhando o conteúdo, agradecido, viu? Então, lordose não é uma doença, assim como cifose. Agora, a hiperlordose e a hipercifose são problemas posturais e sim, são problemas na coluna. E essas aí já são de comprometimento a nível de dor e limitação funcional. Mas lordose é fisiológico, tá? Grava isso e nunca mais fala que tem um problema na coluna chamado lordose, porque não é problema, tá? Então, essas são as curvaturas fisiológicas, as normais, tá bom? E aí a gente tem as curvaturas anormais, que seriam uma escoliose em S ou em C, por exemplo, né? E aí são as curvaturas de escoliose. E o nome já diz, em S, né, a coluna tende a desviar para um lado e depois corrigir para o outro e tomar seu prumo novamente. Ela faz um S. E as alterações em C, onde ela faz o movimento em C e toma a sua linha média, tá bom? Então são duas curvaturas aí presentes na escoliose. Tanto uma quanto a outra tem seus graus de severidade, baseado no ângulo, né? Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente identifica essa escoliose presente na avaliação física, por exemplo, você pode solicitar um raio-x. E ao solicitar o raio-x,
Eu, particularmente, venho solicitando já a medição do ângulo de Cobb. O ângulo de Cobb é o ângulo que a medicina utiliza para determinar o tamanho da escoliose, certo? É o tamanho da escoliose. Então a gente usa esse ângulo de Cobb para poder fazer essa medição. Baseado nisso, a partir dessa angulação, nós podemos determinar se essa escoliose é pequena ou não. Uma questão é, a olho nu, nós já conseguimos evidenciar se é uma escoliose grande, agressiva ou não, devido ali às alterações físicas que são apresentadas como a formação de gibosidades. Tá? Já dá para ver se pode ser uma escoliose em S ou uma escoliose em C no exame físico. Porém, não tem como se determinar quantos graus essa escoliose tem. Tá? E aí o raio-x, né, é o exame diferencial que a gente pode usar para que a gente possa ter ali a angulação real, né, o tamanho da alteração que essa escoliose ela tem. Em casos muito graves de escoliose, onde ela tem uma angulação bem grande, nós temos aí questões cirúrgicas. Eu, particularmente, na minha carreira toda, eu vi 2 casos em que a cirurgia era muito indicada. E uma delas foi realizada a cirurgia diante do tamanho da gravidade dessa curvatura. A cirurgia, neste caso, é uma cirurgia agressiva, né, onde a paciente foi submetida a um procedimento onde toda a coluna dela foi aberta, né, os tecidos ali da parte posterior da coluna dela foi aberta, de cima até embaixo, onde foi colocado 2 barras de ferro, né, popularmente aqui falando de ferro. 2 barras perpendiculares à sua coluna vertebral e várias fixações de parafuso em toda a coluna vertebral. Para quê? Para trazer essas vértebras para um alinhamento, certo? Fixando elas em alinhamento. Qual o problema dessa cirurgia? É muito agressiva e gera muita limitação de movimento. Porém, é uma saída para outros sintomas causados por essa escoliose severa. Tá? Alguns tipos aí com severidade muito grande, você pode ter comprometimento da função dos órgãos, como o pulmão, por exemplo, afetando ali a capacidade pulmonar. Tá? Então, essa é uma forma de trabalhar a escoliose de forma cirúrgica. Tá? E existem outras maneiras de se trabalhar, dado o fato de que a cirurgia é somente em casos graves, tá bom? As outras modalidades terapêuticas para trabalhar a escoliose inclui pilates, inclui a própria fisioterapia, inclui o RPG, inclui o uso das palmilhas posturais. Né? Por exemplo, tinha uma colega agora, não sei se ela está presente ainda, a Neide. A Neide trabalha com palmilhas posturais. O trabalho da Neide vai diretamente ao resultado ali na escoliose. Tá? Ela usa as palmilhas posturais para gerar um estímulo no captor podal, levando ali a coluna vertebral a realizar um ajuste perante o estímulo dado pela palmilha. Então, é uma forma de se trabalhar. A outra forma é RPG, outra forma é Pilates. Essas são as formas mais comuns e talvez as mais eficientes de trabalhar a escoliose. Tá? Agora, a gente precisa se atentar em uma questão que envolve esse tratamento. Tá? Se a gente pegar os pacientes com escoliose, e aí o porquê eu chamei a atenção dos papais e mamães lá mais cedo, né? Tem alguém aqui me acompanhando que é pai, que é mãe? Manda um joinha aí, dá um sinal para mim. Tem alguém aí que é papai ou mamãe? É muito importante vocês entenderem isso aqui que eu vou dizer, tá?
A escoliose, ela não é uma condição que surge da noite para o dia, tá? É um mito você pensar que você tem lá 30 anos de idade, 35, 40 anos de idade, e aí você sentiu dor na coluna, foi ao médico e fez um raio-x e identificou uma escoliose com um grau um tanto elevado e acreditar que aquilo aconteceu imediatamente após o surgimento daquela dor, tá? Muito pelo contrário, a escoliose ela tende a ser um processo em evolução. Ela leva anos para se formar em um ângulo maior. Não é uma condição que da noite para o dia você está ali com uma escoliose, assim como travar a coluna. Travar a coluna, você pode estar ali diante de uma atividade e uma atividade muito simples que você vai realizar, você trava a coluna. É muito possível isso acontecer. Já a escoliose não é assim que funciona. A escoliose não vai surgir da noite para o dia. E por que os papais e as mamães têm que ficar atentos? Porque a escoliose tende a pegar os jovens. A maior parte das escolioses começa a se desenvolver ali na infância. Então é muito comum a gente ter crianças de 9, 10, 12 anos de idade com uma escoliose formada. Tá? E quais são os sintomas? Né? Dor é um sintoma. Então você que é papai, mamãe, cabe você a prestar atenção que as queixas de dores na coluna do seu filho pode ser uma escoliose sendo formada, tá bom? E o porquê essa chamada de atenção? Porque quanto mais precoce você identificar a escoliose, mais chances existe dessa escoliose ser resolvida, parcial ou até total. Eu vou dizer que resolver 100%, no meu ponto de vista, é algo um tanto complicado, mas existem relatos de solução de 100% dessa escoliose. Mas uma melhora bastante significativa, isso é muito fácil de acontecer. Fazendo o tratamento correto e na fase correta, tem-se um grande índice de resultado positivo. Tá? Por exemplo, se nós pegarmos aí uma criança com 9, 10 anos de idade, ela muito provavelmente ainda vai ter ali um espaço de crescimento até os 13, 14 anos. Ou seja, ela ainda vai ter espaço para crescer e nesse processo de crescimento ela pode aumentar o grau da escoliose. Mas em tratamento, identificada essa escoliose o quanto antes, é possível conseguir resultados e impedir que essa escoliose avance, assim como reduzi-la, certo? Então, essa é a chamada. Se você é papai, mamãe, presta atenção na tua criança, se ela está reclamando de dores na coluna, tá? Se ela tem algumas alterações ao vestir roupa que não dá um caimento muito legal, ao colocar por exemplo, uma mocinha, colocar uma blusa de alcinha que expõe os ombros, perceber que um ombro está mais alto que o outro, tá? Que a cabecinha está sempre tortinha, é um indício também que possa ter ali uma escoliose presente. Há queixas de dor na coluna, tá? O fato de repente colocar uma calça e a barra da calça tocar o solo, né? Tocar o chão e ficar ali raspando, né? Isso também é um indício que pode estar tendo um desequilíbrio na altura da pelve, que também chama a atenção para uma possibilidade de uma escoliose presente, tá? Gente, meu celular, ele acusou aqui que a bateria está um tanto fraca. Deixa eu fazer uma mudança de posição aqui para poder melhorar essa situação, senão nós vamos ficar sem bateria aqui, tá? Só um minutinho aí.
O Everly, grande doutor Everly. Não esqueci, meu querido, vou fazer a palmilha de seu pai, hein? O assunto é escoliose e a palmilha de seu pai está no forno. Já já estou mandando ela para você aí, tá beleza? Deixa eu posicionar aqui de novo esse telefone no carregador, para a gente não ter um problema de queda, né? Beleza, mudando aqui, né? Então, como eu estava falando aí para vocês, o quanto antes você identificar esses padrões e diagnosticar uma escoliose na sua criança, mais possibilidades você vai ter de resolução desse problema. Tá? Então, eu já disse essa série de fatores que podem estar relacionados com a escoliose. Mas para você que é papai, mamãe, para você avaliar se o teu filho ele está correndo um risco de estar com escoliose, coloca ele à tua frente em pezinho, tira a roupinha, né, a parte de cima pelo menos, e avalia, né, olha, né, você mesmo ali, olha se os ombros estão em desalinhamento. Já é um grande indício que pode existir uma alteração postural acontecendo. Se tem uma escoliose presente ou não, vai ser avaliado posteriormente, né, por um profissional capacitado. Mas se você identificar que existe essa alteração, principalmente se ela for grande, você já tem aí uma grande chance de ter um diagnóstico de escoliose presente ou de uma alteração postural que possa estar acometendo a tua criança. Então é possível que você já busque alternativas para resolver esse problema, tá bom? Assim como as queixas de dor, tá? As queixas de dor na coluna também já pode ser ali o início da escoliose presente, tá? E a gente também pode pensar ali na questão de você olhar a tua criança, o teu filho, de costas, né? Se você olhar a tua criança de costas, de repente você vai conseguir visualizar mais alterações, como, por exemplo, as escápulas, né, a famosa pá aí no popular, ao invés delas estarem coladinhas no corpo, elas vão estar aladas, né? Ela vai estar espetada para trás, descolada da parede torácica. E a escápula alada também faz referência a uma alteração postural, não necessariamente a escoliose, mas dentro da escoliose você também pode ter a escápula alada presente. Isso são indícios, são sinais de que a tua criança pode estar aí com uma escoliose presente. E o que você deve fazer? Deve ir ao médico, deve ir ao fisioterapeuta. Eu não vou te induzir qual caminho seguir, mas esse dogma de que é necessário ir no médico para ir no fisioterapeuta, isso caiu por terra faz muito tempo. Tá? Os planos de saúde exigem essa hierarquia, mas o fisioterapeuta é um profissional capacitado a avaliar e diagnosticar e prescrever o tratamento. Não é um médico que prescreve o tratamento desses casos, é o fisioterapeuta. Então você pode procurar um fisioterapeuta para que o fisioterapeuta avalie teu filho, se você perceber essas alterações ou achar conveniente passar por uma avaliação. Então, o fisioterapeuta é o profissional capacitado a fazer esse tipo de avaliação e prescrever o tratamento. Tá? O fisioterapeuta vai poder pedir os exames. Tá? Quem acha que o fisioterapeuta não pede exame também está desatualizado. O fisioterapeuta tem permissão perante conselho, perante a lei, para solicitar exames, e principalmente o exame que ele acha necessário para auxiliá-lo no diagnóstico do problema que o seu cliente vem apresentando. Então você vai ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai avaliar a tua criança, vai perceber as alterações, as discrepâncias. Se necessário, ele vai solicitar exames, ele vai dar o diagnóstico e ele vai prescrever o tratamento adequado.
né? Voltando a falar de tratamento, a gente tem aí algumas categorias que têm bastante resultado, como Pilates, RPG, a própria fisioterapia e também o trabalho da quiropraxia, osteopatia e as palmilhas posturais. Todas essas modalidades poderão ajudar a melhorar a condição dessa criança, tá bom? E o físio é o profissional que está capacitado, que pode te ajudar a resolver esse problema aí com seu filho. Ó, a Pri entrou aí, fala Pri, beleza? Então, a gente abordando esse tema, eu dei bastante informação, bastante insight aí para vocês de alterações que podem relacionar aí com casos de escoliose, tá bom? Uma outra questão que é bem comum nas alterações posturais é quando nós olhamos para os pés e os joelhos, que são estruturas que é bem visível quando tem alteração. Se você olha para a tua criança e tem os dois pezinhos caídos para dentro, assim, um pezinho desabado, é passível de que você procure um fisioterapeuta para dar para a criança, que ele está com o famoso pé plano, tá bom? Assim como se os pezinhos forem muito cavos, né, a pisadinha para fora, muito cavo, e o joelho fazendo um varo, né, o joelho aberto, a gente vai ter ali uma criança com uma possibilidade de um varo, né? Que é também uma condição patológica postural e o fisioterapeuta vai poder ajudar a tua criança aí diante desse problema, tá bom? Essas são as duas condições, né? Junto com o pé plano, a gente costuma ter associado ali os joelhos valgos, né? Que é aquele joelhinho fechado para dentro, tocando um no outro ali. Esse tipo de condição o fisioterapeuta pode avaliar e também pode tratar e te ajudar a melhorar a condição da tua criança. Frank, e tudo isso que você falou é só para criança? Não. Isso aqui são informações que eu estou dando para os papais, que podem estar olhando aí as suas crianças e percebendo alterações e já sabe agora a quem deve recorrer aí, quem pode procurar para poder ter um auxílio e resolver esse problema. Porém, tem muita gente, muito adulto com escoliose presente. Tá? São muitos adultos com escoliose presente. E esses adultos, eles apresentam dores, limitações que podem ser melhoradas. A reversão total de uma escoliose em um adulto é um dado um tanto difícil, tá? Bastante difícil de acontecer. Mas qualquer evolução que você tenha de diminuição dessa escoliose ou de melhora da mecânica funcional aí, essa pessoa poderá ter maior qualidade de vida e menos dores. Então, o adulto tem a escoliose instalada, né? Eu chamei a atenção das crianças porque é quando começa a instalar a escoliose e ninguém vê. Quando vê, talvez já é tarde demais. E os adultos têm muita escoliose desenvolvida há muito tempo atrás e só descobre ela a partir do momento que de repente faz um exame lá e identifica essa escoliose lá. E tem tratamento, é possível melhorar os sintomas, é possível reduzir alguns graus dessa escoliose, sim, é possível dar condição, qualidade de vida para essa pessoa. Tá? Então, o adulto que tem aí um diagnóstico de escoliose, tem dor na coluna, os mesmos tratamentos indicados para a criança também é indicado para o adulto. Então, um adulto que tem escoliose, que tem dor na coluna, você pode estar buscando a ajuda do RPG, da osteopatia, da quiropraxia, do pilates, das palmilhas posturais. Tá? Tudo isso, tanto para criança quanto para adulto, vai ser estratégias que podem vir a te ajudar a melhorar muito os teus sintomas. Tá bom? Então, bem dizer, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, falar um pouquinho sobre a escoliose. A gente já está aí há um tempinho aí, 20 e poucos minutos conversando. Acredito que eu já deixei bem claro aí algumas informações e se alguém quiser procurar pelos meus serviços para tirar dúvida ou buscar mais informação, aqui pelo Instagram você vai lá no link na minha bio, vai
clicar lá no link, você vai ser direcionado para uma página onde você vai poder ali escolher entrar em contato através do WhatsApp para agendar uma consulta ou mesmo para tirar dúvida. Pode ir no direct aí e mandar uma mensagem tirando dúvidas, tá? A gente vai estar aqui para te auxiliar, tá? E pessoal que está aqui pelo YouTube, né, que também está transmitindo, não tem um link aí no YouTube, você vai ter que ir lá no meu Instagram, que é Frank Fisioterapeuta, e aí por lá você consegue ter acesso à minha pessoa com mais facilidade e eu posso vir a te esclarecer as dúvidas que possam vir a existir, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, um forte abraço para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu vou estar à disposição para poder auxiliar e ajudar aí você a resolver o problema que você esteja apresentando. Tá bom? Forte abraço, a gente se vê logo mais aí numa próxima transmissão.